em Provérbios 5, 21. O tema do que eu quero falar hoje é o Deus que tudo vê. Diga, o Deus que tudo vê. Então vai lá, Provérbios 5, 21. Diz assim: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Diga, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Provérbios 15, 3 agora. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Esse versículo aqui, esse verso, de Provérbios, ele no início da minha conversão, não que ele não faça isso hoje, mas ele no início da minha conversão, foi como se Deus usasse ele como um alerta na minha mente. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, ouve a palavra, tem uns que tem aquela vida mudada na hora, sai dali. Eu tive boa parte mudada na hora, mas teve uma outra pequena parte que eu precisei aí de uns 3 a 6 meses para ir ouvindo a palavra, aí recebendo, e aquilo ali foi entrando no meu coração, e ali foi preparando. E esse versículo aí, ele me ajudou a entender que aquele versículo que está na Bíblia de Satanás, vamos colocar assim, a biblioteca de Satanás, porque Bíblia é Bibles, que é livros, é um conjunto de livros. O versículo que está vamos colocar assim, na revistinha de Satanás, que você conhece, ele está escrito assim: o que os olhos não vê, então. Aí esse versículo aí, ele meio que passou a régua, fechou a conta, porque não é o que alguém não vê, não é o que você não vê, não é o que a minha esposa não vê. Eu mudei de entendimento. É que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente. Veja só, ele está observando atentamente os bons e os maus. Diga, os bons e os maus. E é isso que eu quero falar com você. Sabe aquele sentimento quando você está diante de alguma adversidade, diante de alguma luta, e você tem o sentimento, isso é o sentimento da tua alma, gritando dentro de você: pô, Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Às vezes lá no seu trabalho, na faculdade, na igreja, sei lá, alguma coisa está acontecendo com você, na sua família, e aí você, dentro de você, a sua alma grita essa frase: Deus não está vendo isso que você está passando, Deus não está vendo isso que estão fazendo comigo. É como se a gente estivesse dizendo, com outras palavras: o Senhor está indiferente àquilo que eu estou vivendo? O senhor está de férias ou tem alguma nuvem atrapalhando o Senhor me ver? Por que isso acontece? Porque às vezes não, a grande parte é na hora da dor, é na hora que alguma coisa não está acontecendo, é na hora que alguma resposta não está chegando, é na hora que algum milagre não está vindo, que alguma porta não está se abrindo, que algum plano está dando tudo errado. É nessa hora que a sua alma pode querer gritar isso, e você pode ficar tranquilo que não vai ser novidade nenhuma para Jesus, não vai ser novidade nenhuma para o diabo. O que nós precisamos entender é que isso é uma rota que vai nos enfraquecer. Isso já está caminhando para a murmuração. A murmuração, eu não sei se você já participou de alguma reunião ou de alguma coisa que de repente é um assunto meio complicado e aquilo acaba alcançando a pessoa, e aí ela fica assim, não sei o que. Ela fica falando com ela mesma, sabe? Não sei. Sabe aquela coisa? A murmuração começa disso daí. Então, essa palavra, o Deus que tudo vê, é para nos lembrar e nos fortalecer que, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, Ele está nos observando para a glória do nome dEle. Você podia fazer alguma coisa aí. Então, vamos lá.
O que que faz, né, a gente entrar por essa rota? Aí eu escrevi algumas coisas aqui, só para você se lembrar, se caso você estiver ou conhecer alguém, envie essa mensagem para ele. E se lá na frente você precisar, se lembre. Pessoas na crise se sentem ignoradas. Isso é muito comum. As pessoas, quando estão passando algum tipo de crise, ela tem um sentimento que alguém deveria estar procurando ela. Ela tem uma sensação de abandono. E ninguém está nem lembrando de você mesmo, mas não por nada. É porque é o dia a dia, que se você estivesse bem, esse dia eu falei para uma pessoa, você está assim porque você não está bem. E se você estivesse bem, você não estaria ligando para isso. A segunda coisa, por que isso acontece, é porque as pessoas que sofrem, elas tendem a se isolar. Então ela tem a fase de se sentir excluída. E depois ela mesmo entra na fase de se isolar. Então, por quê? Porque ela precisa passar uma linguagem que ela não está bem. É claro que tem momentos que se isolar é muito bom. O próprio Jesus teve um momento que ele falou assim, gente, eu estou precisando de um tempo sozinho. Vocês ficam aqui um pouquinho, agora eu não quero Pedro comigo, João, Tiago, eu não quero ninguém comigo agora. Vocês esperam um pouquinho, que eu preciso ter um tempo sozinho com meu Deus. E esse tempo sozinho tem que ser com Deus, porque se você tiver esse tempo sozinho, sem Deus, também não vai resolver não, porque vai ter alguém que vai chegar do teu lado. E eu não gostaria que esse alguém chegasse do seu lado, que é o inimigo de nossas almas. E aí ele vai jogar você mais para baixo. E você está numa série mais que vencedor. E se você é mais que vencedor, você não pode ficar sozinho com o inimigo. Quem está aqui? Quem está aqui? Você tem que estar atento a isso. Porque você sozinho com Jesus, você vai ser renovado. Você sozinho com o inimigo, você vai ficar cada vez pior. Quem está pegando aí? A outra coisa é a pessoa que está no estágio da vida que algo não está bem, ela tende a se sentir invisível. É um quadro mais profundo. Sabe por que muitas vezes, eu já vivi isso, eu tenho que ser sincero que eu já vivi isso aí. Assim, poxa, a pessoa passou do meu lado e não me cumprimentou. Existem pessoas que são desagradáveis. A gente também não pode ficar aqui fazendo carinha de bom moço. Não, existem pessoas que elas são desagradáveis, existem pessoas que malignamente elas te ignoram sim. Ponto. Não estamos falando disso. Amém? Nós estamos falando daquele entendimento que você possa estar tendo de que você está sendo ignorado. E que você está sendo deixado de lado e que você é invisível. Por isso que uma pessoa, quando ela está com algumas lutas, ela não busca ajuda, ela não é um membro da igreja, não que porque você é membro da igreja você não tenha luta, mas quando você se torna membro da igreja, a gente pelo menos sabe onde você mora, consegue notar a sua falta, mas quando você está aqui, maravilha, glória a Deus, mas você de repente desaparece, até alguém lembrar, porque não tem ninguém responsável, e aí nessa hora, o inimigo afasta você do rebanho, porque essa é a ideia. Se você olhar aqueles filminho não, um vídeo no safari, o leão, ele 2, 3 ou 1, ele foca num gnu, num alce, ele foca num e vai jogando ele para fora da galera, para ele correr para longe. Porque ele sabe que se ele atacar ali, ele vai apanhar também. Ele pode até conseguir ter sucesso, mas ele vai apanhar. Então ele parte para cima de um e faz esse um correr para longe do grupo que ele está. A mesma coisa é o inimigo de nossas almas. Se você cair nesse golpe, é onde muitos falam assim, eu não vou mais na igreja não. Eu também não vou mais estar no voluntariado não. Estou muito cheio de coisa, é melhor me tirar do voluntariado. Cadê o irmão? Hoje eu não estava legal. Eu fui visitar outra igreja. Aí começa. O que é isso? Isso é o inimigo empurrando ele para mais longe. Porque ao mesmo tempo que ele está se sentindo invisível num ambiente, ele vai se sentir invisível em qualquer outro. Porque a questão não é o que você faz para ele. A questão é como ele se sente. Por que aquelas pessoas que comem e jogam fora, e está um palito, ela se olha no espelho, ela se vê gorda. Ela se vê assim completamente fora do peso e ela está pele e osso. Por quê? Porque não é a questão externa dela, é a questão interna dela. Quem pegou até aqui, diga amém. Quem já viu isso aí? Quem já viu isso do que eu falei aí?
Quem já viu? Levanta a mão aí. Já viu? Ah, todo mundo, eu também, ué. Agora, eu quero ler um versículo aqui que está lá, um verso, que está no livro de Salmos 139, 14. Para a gente começar a tratar essas áreas, porque hoje o tema da mensagem, para você que é mais que vencedor, é o Deus que vê todas as coisas. Dá um aplauso a Ele por isso. Salmo 139, 14. Olha o Deus que você serve. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existir. Levante sua mão aí. Levante sua mão. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo, Deus, discernimento, graça, sabedoria para vivermos esses dias aí. Porque nesses dias a luta, a dor, a crise é completamente diferente de nós vivermos dias segundo o desejo da nossa carne, segundo o desejo da nossa vontade. Nós queremos nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, entendermos, fazermos a leitura, discernirmos quais são os dias que o Senhor escreveu e queremos andar neles para a honra e para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Esses dias é maravilhoso. Esses dias é a minha oração. Apóstolo, mas nesses dias não tem batalha? Tem. Mas nesses dias não tem tudo de ruim também? Tem, mas tem propósito, não é consequência, entendeu? Eu sei o que é você sofrer por consequência e o que é você sofrer por propósito, por processo. É completamente diferente, Então que a gente viva esses dias. Outra coisa que nós precisamos ficar atento, Provérbios 16, 2. Provérbios 16, 2. Diz assim: todos os caminhos do homem, olha, todos os caminhos. Não está falando alguns. Mas por que ele está falando todos? Por causa da continuação. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Dá um aplauso aí. Sabe o que é consagrar? Consagrar é entregar. Por isso que nós não consagramos criança. Até força do hábito eu falava, olha, hoje nós vamos consagrar. Aí um dia eu aprendi que quando você consagra algo a Deus, tem que ficar no templo, tem que ficar na igreja, tem que ficar no altar. Então, se eu consagro o seu filho, ele vai ter que ficar no altar. Se eu consagro o seu carro, ele vai ter que ficar de oferta. Então, nós apresentamos. Ah, apóstolo, o senhor pode orar pela minha casa? Claro, mas nós não vamos consagrar, que se consagrar vai virar patrimônio da igreja. Então não vamos, nós vamos lá abençoar e decretar as bênçãos do Senhor sobre aquele lugar. Você entendeu a diferença? Fica essa margem aqui. Então vamos lá. Número 1, o Deus que tudo vê, te vê sem você saber. É por isso que dá crise. É por isso que dá. Porque eu estou vendo vocês, e vocês estão me vendo. Mas na hora da dor, na hora da adversidade, a sensação que nós temos é que Deus não está nos vendo. Por quê? Porque nós não estamos vendo, nós não estamos sentindo. Irmão, é um perigo esse negócio de sentir. Eu já senti tanta coisa que era de Deus. Eu já tive tanto arrepio, falei, é de Deus. Já arrepiou o pelo do meu braço, falei, é de Deus. Irmão, cuidado com esse negócio. Pode ser um sinal? Pode ser um sinal.
Pode. Mas cuidado. Não deixa seu sentimento dirigir você, não. Faz propósito, faz um voto, pede uma resposta. Vai. Não fica receoso. Não, por quê? Porque mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba, Ele está vendo você. Escute isso aqui, Jacó viveu isso, Gideão viveu isso. Quando Jacó disse assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Olha para você ver, Deus estava aqui. Gente, imagina você, assim, vou dar um exemplo tão pequeno, mas porque é muito prático, muito pequeno mesmo. Você pode estar ali na sala da sua casa e tem uma pessoa muito legal, muito conhecida, que está ali parado no carro, na porta da sua casa. E de repente chega uma pessoa, vê e começa a dar aquele tumulto, a pessoa vai embora, aquele tumulto, você sai e fala assim, você não sabia quem estava aqui? Não, quem estava aqui era quem que eu vou falar, meu Deus? Uma cara maneiro aí, pô. Você que gosta de futebol. Quem estava aqui era o Cristiano Ronaldo. Meu Deus, o Cristiano Ronaldo estava aqui e eu não sabia. Estou te dando um exemplo muito pequeno. Mas Jacó falou isso de Deus. Irmão, Jacó não tinha o privilégio que a gente tem. Apóstolo, o Jacó falou, Deus estava aqui e eu não sabia. Nós somos morada do Deus Altíssimo. Não, você tinha que melhorar muito isso aí que você fez. Você tinha que dar glória, você tinha que aplaudir. Não, você tinha que fazer alguma coisa. Porque Jacó falou assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Agora, como que você não sabe que você entregou sua vida a Cristo e Ele foi morar em você? Então, por mais que você não sinta, olha só que texto, talvez, faz tanto tempo que talvez você não leia, fazia muito tempo que eu não lia. João 1,47. Olha para você ver como que ele te vê e você não sabe que ele está te vendo. João 1,47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Puxa vida! Pensa Deus falando isso de você. Pensa Deus falando isso de mim. Aí está. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus deu uma palavra para ele. De onde me conhece? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Sabe por quê? Porque não tinha como saber nem ver aonde ele estava orando. Por isso que tranca no teu quarto, ora, e teu pai que te vê em secreto, o teu pai te vê, ninguém te vê em secreto, mas o teu pai te vê em secreto. Então, ainda que você não se sinta visto, você está sim o Deus que tudo vê. Segunda coisa, o Deus que vê os esquecidos. O Deus que vê os esquecidos. Gente, como tem gente sofrendo com isso. Hoje eu conversava com uma pessoa e ele me deu até algumas dicas. Falou, apóstolo, faz umas lives. Ele não é evangélico. Faz umas lives falando sobre isso aqui. Olha, sabe mais que ele falou? Para de falar crente. Os crentes não é evangélico. Ele não é evangélico. Para de falar para os crentes. Fala para a gente. Ele não é evangélico. Fala para a gente. Esse aí é um Natanael que está em secreto lá, desesperado. Buscando. Eu falei, não, mas vem aqui também. Não, eu vou e tal, não sei o quê. O que é isso, gente? É o Deus que vê os esquecidos.
Talvez você se sinta esquecido em alguns momentos da tua vida, até dentro da igreja. Talvez você não conseguiu curar alguém que combinou, pode ter sido até, eu acho que eu não tenho isso, mas já resolvi, se tinha, resolvi, então eu não lembro. Eu combinei de ir lá na sua casa e não fui. E você se sentiu esquecido. Eu marquei um atendimento com você e não vim. Você se sentiu esquecido no seu trabalho. Alguém fez um aniversário e não te convidou. E você se sentiu esquecido. E aquilo ali adoeceu você. Eu não estou dizendo que isso é agradável, mas eu estou dizendo que o Deus que nós servimos, Ele vê também os esquecidos. Porque pode ser o esquecimento de responder num zap. Aí você está todo machucado, aí você vai precisar de um outro nível de cura. Eu estou falando de coisa séria. Eu estou falando de coisas que podem machucar a sua alma, que pode roubar de você essa marca de mais que vencedor e te jogar num quadro de mais que perdedor. Esse Deus que nós servimos, o Senhor Criador dos céus e da terra, Ele também vê os esquecidos, porque Davi, com 17 anos de idade, ralando lá no pasto, ele foi esquecido, e não foi esquecido por qualquer um. É aí que está. Ele foi esquecido pelo pai, pelos irmãos. Então, o sentimento de esquecido, ele tem muito a ver com relacionamento. É aquelas pessoas que são suas amigas, mas que de repente, por uma determinada situação, começaram a esquecer de você. E ao invés de você seguir seu caminho, você senta e fica lambendo a sua visão de esquecido e desejando a morte, como Agar, que pegou o filho dela, o Ismael, e colocou sentado debaixo de uma árvore, e ela foi sentar debaixo de outra, e a Bíblia diz para chorar e morrer. Mas quando ela sentou para chorar e morrer, o Deus dos esquecidos desceu e falou: mulher, levanta, porque tem uma grande obra na tua vida. Meu Deus do céu, tem coisas na tua vida que a grande obra vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Ela sentou para chorar e morrer. Mas tem um versículo que diz: ainda que uma mãe que amamenta, qual que é? Eu até notei aqui. Haverá uma mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Aleluia! Para com esse negócio, estou esquecido. Porque às vezes você não está esquecido. Você sabia que Deus, em alguns momentos, pode apagar você da memória de um monte de gente, para você se lembrar que você depende dele? Você sabia que alguém pode ter te prometido alguma coisa e esquecido, para Deus tratar áreas da tua vida, e não foi ingratidão dele? Foi o Deus que nós servimos que falou: agora eu vou apagar da memória dele. Aquela moça precisa mudar de vida, senão ela vai ficar buscando aonde não merece. Aquele rapaz precisa mudar de vida, senão ele vai ficar buscando aonde não merece. Por quê? Porque ele está se sentindo esquecido. E eu quero provar para ele que ele não está esquecido. Eu não tenho amnésia. Aquilo que eu prometi, eu velo em cumprir a minha palavra. Dá um aplauso a ele aí, pelo amor de Deus. O Deus que vê tudo, vê você sofrendo, mas vai agir na hora dele. Porque a impressão que dá é que Deus vai agir quando a gente pede para ele agir. Seria muito bom. Seria muito bom. Mas Deus já respondeu uma oração dizendo assim: eu vou agir, essa peleja não é sua, mas amanhã eu vou dar vitória. Amanhã ele decidiu. Qual a diferença do hoje para o amanhã, para o Deus Criador dos céus e da terra? Nenhuma. Mas para nós é muito grande. Para nós pode provar a nossa persistência ou a nossa desistência. Por isso que você não pode chegar no culto e falar: eu vou no culto hoje,
Mas se hoje Deus não fizer, Ele pode até fazer, porque eu tenho testemunho. Teve uma moça da nossa igreja que a gente batizou ela. Ela vinha um tempo na nossa igreja, mas ela não era batizada, não tinha entregue a vida a Jesus. E naquele dia, o Espírito Santo me moveu a falar uma frase que ela parece ser até clichê. Parece ser clichê, sim. Parece até ser um jargão, sim, porque ela é muito fácil de falar. Mas não é minha praia falar essa frase. E naquele dia eu falei. Eu disse assim, e você que entrou aqui hoje, dizendo, se Deus não falar comigo, eu não volto mais, Deus manda te dizer que Ele está falando com você, mas porém, é para você vir aqui no altar e entregar a sua vida a Ele. Ela levantou, chorando, isso tem 17 anos, e que eu saiba até hoje, ela serve a Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Você entendeu? Então pode. Então mesmo que você esteja sofrendo, Deus sabe a hora de agir. A mulher à beira de ser apedrejada teve sua sorte mudada. Mas em que momento? Na hora de Deus. Não foi antes. A galera chegou lá para apedrejar, mas na hora de Deus, ele agiu. Eu te falei, Agar, filho de Abraão, na hora de Deus, ele agiu. Estava dando problema no casamento. Gente, presta atenção. Abraão e Sara estavam com problema no casamento por causa de Agar e Ismael. E Deus não agiu. Sabe o que Deus falou? Abraão, deixa a mulher ir embora. Olha que loucura. Imagina um pastor aconselhando. Deixa a mulher ir embora. Irmão, Deus sabe como agir. E na hora que ela sentou, não era a hora dela ir embora. Aí Deus falou para ela, agora não é hora de você ir embora. Agora você volta e se humilha para sua serva. Tem horas, irmão, que a gente está sofrendo e tem atitudes fora da vontade de Deus. É melhor voltar, continuar sofrendo, vencer e alcançar o hino da vitória do que continuar insistindo no erro. Tem alguém pegando isso aqui ou não? É melhor a gente falar assim, peraí, é melhor eu me humilhar, porque Deus está me conduzindo, do que eu me exaltar pelos próprios desejos da minha carne, porque lá na frente o meu Deus vai me humilhar. Porque o que ele diz? Eu humilho os que se exaltam, mas eu exalto os que se humilham. Então, um momento seu de sofrimento pode ser a porta que Deus vai abrir para o momento seu de exaltação, no nome de Jesus. É isso. Irmão, tem coisas que a gente nunca vai ter as respostas completas. Porque senão ele não seria Deus. Ele não seria Senhor de toda a terra. Olha que coisa interessante. Ezequias, eu vou ler. Quem ama a palavra? Ezequias 19:14. Olha para você ver. Tem hora que no desespero a gente faz umas doideiras e dá certo. Segundo Reis 19:14. Segundo Reis 19:14. Segundo livro dos reis, tá? Livro é segundo, galera que prega aí, ó. Segundo livro dos reis, primeiro livro dos reis, primeira carta aos Coríntios, tá? É carta e livro, tá? Vamos dar uma dica aí. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Olha aqui. Vou pegar meu aviso aqui. Eu estou ali no meu gabinete. Está lá na sua casa. É uma metáfora. O inimigo manda uma carta de afronta.
afrontando você, dizendo que você vai ser destruído. E ele vai arrebentar com você. Aí o Ezequias pegou a carta, veio no culto de quarta dos mais que vencedor, e chegou aqui e apresentou a carta, como se Deus precisasse ler. Ele apresentou a carta. Olha aqui o que estão dizendo do Senhor. Lê aqui, é que o Senhor não sabe. Irmão, funcionou. Tem hora na vida da gente que uma boa loucura profética pode resolver muita coisa. Quem está aqui? Aqui, Senhor, que estão falando do Senhor. Não estou falando do Senhor, não. Estou falando de você, irmão. Parece aquele irmão mais novo que chega para o irmão mais velho e fala assim, ó, estão querendo bater em mim lá. O irmão mais velho vai lá. É isso que Ezequias estava fazendo, ó. Estão fazendo, ó. Isso aqui é um negócio do Senhor aí, ó. Não vai resolver isso aqui, não? Ó, ó, eu não tenho condições de ver esse negócio aqui, não. Mas olha o que estão falando do Senhor aqui na carta, ó. Quem está aqui, diga amém. Profeticamente, levanta sua mão como se você estivesse segurando uma carta. Eu quero declarar a vitória do Senhor sobre as afrontas do inimigo, no nome de Jesus. Amém. Doido, irmão. O cara é doido, irmão. O que faz a diferença na vida é suportar sofrimento. Diga, o que faz a diferença na nossa vida é suportar. Veja só, eu não sou defensor daquele irmão que você encontra com ele a vida inteira e, ô varão, estou numa prova, irmão. Ô irmão, hoje eu vim para a igreja só pela misericórdia. Ô irmão, hoje eu levantei só pela graça. Não estou falando isso. Você tem mania, não fala essas coisas, não. Não é bonito, não. É ruim, é feio. Mostra até infantilidade, mesmo que você esteja assim. Mesmo que você esteja assim. Você está aqui? Você está aqui ou não? Então, a diferença dos mais que vencedores não é que eles não têm luta. Não é que eles não têm problema. É que eles suportam. Suportam um período de provação, suportam um período de escassez, suportam um período um pouco complicado em algumas áreas. Ele suporta. Ele continua vindo aos cultos. Ele continua servindo com alegria. Mesmo sangrando por dentro, ele continua servindo. Pessoas que começam a servir, uma maravilha. Passa 3 anos servindo, aí dá um pezinho de vento, arrancou 2 telhas, aí ele já chuta o pau da barraca, ele já não sabe se Deus é Deus, ele já não sabe se ele vai continuar servindo a Jesus, ele fica cheio de problema. Agora você imagina Jesus vendo isso. A única coisa que eu te garanto é que não é surpresa para ele, porque ele é onisciente. Ele sabe. Ele sabe quando eu iria reagir errado e ele sabe quando eu iria reagir certo. Então, independente de reagir certo ou errado, isso não vai mudar não vai mudar a vida de Deus. Isso vai mudar a nossa vida. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você sabe esses caras que lutam, luta de defesa pessoal? Quem já fez aqui vai saber falar melhor que eu. Mas eu vi esse dia uma matériazinha muito rápida e eu achei interessante. O segredo da luta, da defesa pessoal, é que você usa a força do seu oponente. Por isso que uma mulher pode tombar um cara de 100 quilos. Porque ela só tem a manha de usar a força do oponente contra ele. A mesma coisa somos nós. Nós precisamos aprender a usar a força do oponente contra ele e não a favor dele. Por quê? Porque se ele coloca alguém para te prejudicar, ele quer que você cultive a ira. Se ele coloca alguém para você cair, ele quer que você cultive o pecado. Aí o que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é não quero ter problema na minha vida. Eu vou resistir aos problemas que vierem sobre mim. Porque eu tenho um Deus que me vê, e eu tenho um Deus que me assiste, e eu tenho um Deus que me dá vitória. Pelo amor de Deus. Você pode fazer alguma coisa aí. É isso. Eu vou até parar de falar de sofrimento, porque eu já vi gente chorando aqui já. A ideia aqui não é chorar. Meu Deus, sofrimento. Não podemos esquecer do Deus que vê seu esforço. Às vezes você não está esquecido, você não está com crise na alma, mas você pode se esquecer que Deus está vendo seu esforço. Claro que está. Eu estava conversando com o irmão, eu falei assim, você mora onde? Ele falou, para quem é de Cruzeiro aqui tem noção.
Ah, eu moro lá perto do Hotel Fazenda. Eu falei, mas você tem carro? Não. Você tem moto? Não. Tem bicicleta? Não. Às vezes vem a pé, às vezes vem de carona. É esforço, é. Ele poderia muito bem falar, não, muito longe. Saio 7 horas do trabalho. Não vai dar para eu ir. Não, eu vou meia hora andando. Eu não quero dizer que você tem que andar meia hora. O que eu quero dizer é que Deus sempre vai ver o esforço em todas as áreas. Sabe por quê? O esforço honra a Deus. Diga, o esforço honra a Deus. Diga, o esforço honra a Deus. Ô Josué, tem bom ânimo, cara. Tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ou seja, esforça-te. Tem bom ânimo. Deus falou para Josué, esforça-te. Faz a sua parte, ó. Dá seus pulos. Faz alguma coisa. Reage. Fica tranquilo que eu faço a minha parte. Agora, sem esforço, sem algum tipo de sacrifício, por isso que é um negócio terrível. E a graça. Eu estou lendo um livro muito bom que traz uma maturidade, aconselho, até ganhei do irmão da igreja aqui, chama A Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Até não sou muito de indicar pessoas, mas é uns caras que a gente se assemelha mais com as ideias, então não tem problema. Graça transformadora. É claro que você não merece, eu não mereço, nós não vamos fazer nada que possa mover isso, mas temos uma autorresponsabilidade com a nossa fé. Temos uma autorresponsabilidade com os nossos afazeres, segundo a nossa fé cristã. Quem está aqui, diga amém. Então nós precisamos sim nos esforçar com alguma coisa. Eu falei no início da mensagem, teve coisas que no primeiro dia eu tive a minha vida transformada. O primeiro dia que eu fui na igreja evangélica, o primeiro culto que eu assisti sentado, a minha vida foi transformada, mas teve áreas da minha vida que não tinham sido transformadas. Eu tive que me esforçar, eu tive que recusar convite, eu tive que disfarçar, sim, disfarçar. Olha, eu tentei confessar, até mentir. Olha que vamos em tal lugar. Não posso, eu tenho um compromisso. Não, eu estava tentando me livrar dos problemas. Mas ele me não, eu não vou poder, eu tenho um outro compromisso. Eu não tinha compromisso, mas eu, ao mesmo tempo que eu não queria falar que agora eu era de Jesus, eu também não queria ir. Eu tive que me esforçar, Deus me perdoa, mas eu não tinha que fazer. Irmão, Deus não é incoerente. Eu não veio falar que eu falei para você mentir, não, hein? Não, senão eu falei assim, viu? Eu estou falando do meu início de caminhada. Agora, tem os esforços que eu faço até hoje. Amanhã eu vou participar de um debate e acompanha lá. Eu vou colocar ao vivo no Instagram, mas tem no YouTube da Rádio 93. É uma rádio lá de São Paulo, que está com uma sede agora em São José dos Campos. E a pergunta é correto um crente pedir para Deus pesar a mão? É correto um crente pedir para Deus pesar a mão? Cara, para mim não é. Para mim não é correto. Agora a gente tem que se esforçar para se manter nisso. Tem hora que dá vontade de falar, não, é correto. Não, vamos fazer uma série aqui de 7 semanas. Se você tem uma causa contra alguém, vem que Deus vai pesar a mão. Vai matar, vai dar câncer. Olha, quem está comigo nessa? Aí vai lotar, anunciar. Olha, nós vamos fazer 7 semanas. Você que tem uma causa contra alguém, você que quer que alguém morra, você que quer que alguém sofra, você que quer que alguém tenha lepra, você que quer que alguém pegue um câncer, nós vamos fazer 7 semanas. E no final das 7 semanas, o seu inimigo vai estar morto, vai estar cancerígeno. Olha aí, ó. Ô Jesus, faz isso não. É só uma metáfora. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que se esforçar. Tem. Porque senão dá uma impressão que, eu acho que eu ainda não fui liberto, porque eu tenho desejo. Ô irmão, claro que você vai ter muitos desejos. Mas cumpre a ti dominá-los. É o que está na Bíblia, ué. Eu tive desejo. Isso é animal que trabalha por instinto. Deu fome, ele vai comer. Deu raiva, ele vai. Viu uma cachorrinha no cio, o cachorro vai igual maluco. Por quê? Porque ele não domina a si mesmo. Agora nós, que temos o Espírito Santo, temos essa parte a fazer, sim.
Hoje quase que eu fiz uma besteira no trânsito, que eu não ia saber como resolver aquilo. Eu parei no trânsito e eu tive que me esforçar, porque eu parei no trânsito e eu não vi que o cara cruzou e eu acelerei, cara, mas ia ser uma chapuletada só. Eu tive que me esforçar para algumas coisas, mas depois dali eu falei, errado era eu. O cara que ia ter que se esforçar. Aí eu vi, pô, errado era eu. Estava dando seta, tudo, e eu dormi no ponto. Então, é isso aí, ó, Gideão lutando para dar alimento para sua família. O que o anjo diz? Varão valoroso. Por quê? Porque ele era rico? Porque ele era bem sucedido? Não, porque ele era esforçado. Estou vendo aí, ó. O que você está fazendo aí? Ó, você é esforçado. Irmão, é uma maravilha pessoas esforçadas do seu lado. E seja uma pessoa esforçada, sabe por quê? Você inspira outros. Quem está aqui, diga amém. Existem muitas vidas em busca do fast food da vitória. Você quer encomendar lá no aplicativo, está com preguiça até de sair de casa, abre o portão e manda o cara entrar na sala, quase pôr na sua boca. Não, irmão, não dá, tem hora que não dá. Deus está vendo o seu esforço, diga, Deus está vendo o meu esforço. E para fechar aqui, escute isso aqui, ó. O Deus que vê as circunstâncias desfavoráveis e trabalha com elas. Diga, o Deus que vê as circunstâncias desfavoráveis e trabalha com elas. Você acha que Deus precisa que mude o STF para alguma coisa? Você acha que Deus precisa que mude o clima para arrumar alguma coisa? Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Ele é pleno, diga, Ele é pleno. Você acha que Ele precisa de alguma coisa da gente? Porque senão Ele não faz? Não. Ele vai usar as circunstâncias desfavoráveis. Pega o Gideão de novo. Quantos mil vai com você? Segundo eu contei aqui, 33 mil. Está muito boa essa circunstância ainda. Mas eu estou contra um exército de 120 mil. Não, mas está muito boa. Faz o seguinte. Fala que os covardes, os medrosos, pode ficar. 23 vazaram. Ficou 10 mil. Aí ele falou, bom, 10 mil tá bom, né? Ele falou, não, está muito favorável ainda. Como está favorável? Agora já é 12 homens para cada homem. Já é 12 inimigos para cada um do meu exército. Não, mas tá muito. Vamos fazer o seguinte, vocês descem correndo lá, ó, naquele rio, e bebe água. Aí vai ser assim, quem enfiar a cara igual um animal, quem se jogar igual um doido, vai embora. Aquele que se ajoelhar e agachar e levar a água até a boca, esse você separa. Só 300. Por quê? Porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. E eu quero dizer para você, quanto mais desfavorável a circunstância, mais o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Pode aplaudir ao Senhor. Fique de pé. Pode ficar de pé. A tempestade no mar da Galileia. Desfavorável. E Deus usou aquilo dali para a gente o quê? Aprender. Até hoje está falando de uma tempestade de vento. Eu já te expliquei. Não é uma tempestade de chuva. É uma tempestade de vento. Deus viu as circunstâncias desfavoráveis e deu um comando. Vento, fica quietinho. Irmão, tem hora na nossa vida que basta a gente olhar para o lado certo. Diga, eu preciso olhar para o lado certo. Diga, eu preciso olhar para o lado certo. Escute isso aqui, Deus conhece tudo antes, durante e depois. Diga, Deus conhece tudo antes, durante e depois. Você e eu somos pegos de surpresa, Deus não. Deus não. A impressão que dá é que
Ele foi pego de surpresa. Não, não. Provérbios 16:4, coloca para mim, Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito. Faz tudo. Tudo é tudo. É o tudo do todas as coisas cooperam. É esse tudo que está lá naquele tudo. É o tudo desse provérbio que está lá no tudo de Romanos. Todas as coisas cooperam. Não está falando coisa boa, coisa ruim. Hoje eu falei para uma pessoa algo e eu quero compartilhar isso com você. Aquilo que eu vivi de desagradável, na hora, parecia um nada. Hoje, eu olho e cada vez estou mais convicto que todas as coisas cooperam mesmo. Porque falar o versículo sem ter experimentado dele é uma coisa. Ah, Paulo, não entendi. Sim. Sim. A palavra de Deus não é alimento? Sim ou não? Você falar da palavra de Deus sem ter experimentado dela, ótimo. Eu não experimentei tudo, nem quero também. Mas aquilo que Deus te permite experimentar, você não prega mais informação. E eu vou te falar uma coisa: você não prega nem só a revelação. Porque você pode ter uma revelação e não ter a experiência. Jesus pregou: eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. 3 anos e meio ele pregou. Só que depois, do terceiro dia, ele veio agora, não só com a revelação, mas ele veio com a experiência. Coloca aqui a mão no buraco da minha mão. Tem coisas na minha vida e na sua, que você vai entender que todas as coisas são todas as coisas mesmo. É que a gente tem mais facilidade por todas as coisas de bom. E a gente tem uma dificuldade terrível com todas as coisas, que nem é tudo ruim, alguma coisa ruim. Mas se você quer ser mais que vencedor, você vai ter que aprender a lidar com isso. E você vai ter que continuar crendo. E você não vai poder ficar entrando no joguinho que está aqui, ó. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Coloca aí Tiago 1:8. Coloca aí Tiago 1:8. A gente tem, ó, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz, coloca o 9. Não, coloca o 8. Perdão, o 7. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então, o que aconteceu? E eu não vou culpar a mulher dele, não. Eu já meti o pau na mulher de Jó. Mas não vou, não. O que ela... rica, 10 filhos, madame, conhecida, carro zero, roupa cara, começa a ficar sem nada. Ela fala assim: meu Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Isso não é uma mente dividida, isso é um grau de dor que a pessoa está sentindo. Se um pai, muitos perdem o desejo de viver, porque enterra um filho. Vai, num acidente, enterra 2. Ela enterrou 10. Mas ali, a palavra do todas as coisas cooperam, não me pergunte por quê. Eu só sei que cooperou de uma forma ou de outra. E nós estamos aqui falando dela hoje. Do mesmo modo que tem lutas que você vai passar, e que algum dia alguém vai estar falando da sua luta, para dizer para alguém: ele venceu, você vai vencer também. Eu conheço alguém que venceu, então eu posso dizer para você que você pode vencer também. Dá um aplauso ao Senhor aí. Vem cá, Lucas. Nós vamos orar. Sabe para quê?